Olá, boa noite, bem-vindo ao Caminho Cronológico, a Bíblia em Ordem. Eu sou o Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência em que os fatos aconteceram. E o nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do Criador, do início ao fim. Prepara sua Bíblia, sua mente, o seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. Respira fundo, porque o clima no acampamento vai mudar a partir de agora. Se nos capítulos anteriores tudo era ordem, luz e trombetas, em Números 11, 12 e 13, a jornada pelo deserto começa a ficar tensa. Saímos da organização e entramos na fase das crises de liderança e de fé. Prepara sim o teu coração, porque esses capítulos são um espelho para a nossa própria natureza humana. A lua de mel do deserto acabou. Hoje vemos o que acontece quando o cansaço vira murmuração, quando a família se volta contra o líder e quando o medo nos faz enxergar gigantes onde Deus prometeu vitória. Então, vamos juntos? Números, capítulo 11. O povo reclama em Taberá. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Moisés escolhe 70 ajudantes. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se estivéssemos um pouco de carne para comer, no Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça, e que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com o orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-los em volta do acampamento. Ele os moía em moinhos ou socavam em pilões, cozinhavam numa panela e fazia pães achatados que tinha gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor: Por que me tens tratado tão mal? Por que está aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo esse povo? Eu não fiz esse povo, nem dei à luz esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo, isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gosta de mim, não deixe que eu continue sofrendo desse jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: Reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que os ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã, vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam comer carne, que passavam bem no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante o mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Moisés disse: Estou levando 600.000 homens e tu dizes que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tanto ovelhas e vaca para matar a fome de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles,
eles começaram a falar alto como profetas, porém isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então, um rapaz foi correndo contar que Eldade e Meldade estava profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Deus manda codornas. De repente, o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bando de codornas. Estas caíram no acampamento e em volta e em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Quibrote Atavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. Números capítulo 12, o castigo de Miriam. Moisés havia casado com a mulher da Etiópia e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3 aí vão para a tenda sagrada. Eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões, e falo com ele em sonho, Com meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias, depois será trazida de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu dali enquanto ela não fosse trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Números capítulo 13, os espiões. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. São estes os seus nomes: tribo, Ruben, chefe, Samua, filho de Zacur. Tribo, Simeão, chefe, Zafate, filho de Ori. Tribo, Judá, chefe, Calebe, filho de Jefoné. Tribo, Issacar, chefe, Igal, filho de José. Tribo, Efraim, chefe, Oséias, filho de Num. Tribo, Benjamim, chefe, Paute, filho de Rafur. Tribo, Zebulon, chefe, Gadiel, filho de Sode. Tribo, Manassés, chefe, Gade, filho de Suzi. Tribo, Dan, chefe, Amiel, filho de Gemali. Tribo, Asser, chefe, Setur, filho de Mical. Tribo, Naphtali, chefe, Nabi, filho de Vofsi. Tribo, Gade, chefe, Geuel, filho de Maque.
São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região de sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas, tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim, os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zin até Reode, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sessai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamada Anaques. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois, chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos, chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estava Moisés, Arão e todo o povo de Israel, e contaram a eles e a todo o povo o que tinha visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região do sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam as notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para eles, também parecíamos gafanhotos. Forte, né? Vamos para o nosso resumo rapidinho. Em Números 11, nós vimos o fogo e a carne. O povo começou a reclamar da comida, ao ponto de sentirem saudade do tempero do Egito e desprezaram o maná. Então Deus enviou as codornizes, mas a atitude de ingratidão trouxe consequências. Moisés ficou tão sobrecarregado que Deus dividiu o seu espírito com 70 anciões para ajudar Moisés. E em Números 12 nós vimos o ciúme na família. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, começaram a criticá-lo. E o motivo? Orgulho e inveja da sua autoridade. E Deus defendeu seu servo de forma drástica, mostrando que a fofoca e a rebeldia contra a liderança são assuntos muito sérios. Em Números 13, nós vimos os 12 espias. O momento da verdade, eles chegaram na fronteira da terra prometida. 12 homens foram observar a terra. 10 voltaram apavorados com os gigantes, mas 2, Calebe e Josué, voltaram confiantes da promessa. Infelizmente, o relato negativo começou a contagiar o povo. Isso até hoje é no nosso meio, né, irmãos? Muitas vezes nós ouvimos coisas que na verdade não está acontecendo. O próprio inimigo, ele envia pessoas para fazer com que não acreditemos naquilo que Deus já nos prometeu. Muitas vezes ficamos com medo mediante alguma luta, alguma provação e passamos a não crer na promessa. Isso é muito sério. E o que a gente traz para nós como uma reflexão nestes textos que nós lemos? O deserto não mudou o povo. Ele apenas revelou o que já estava no coração deles. A murmuração, ela é contagiosa, mas a fé também é. O problema não era os gigantes da terra, mas a falta de memória de um povo que esqueceu quem abriu o Mar Vermelho. Isso acontece nos nossos dias, como eu havia falado há pouco tempo. Deus tem feito tantas coisas na vida da gente que uma aprovação ou uma luta que vem depois de uma vitória faz com que a gente esqueça. E eu deixo como reflexão final essa pergunta. Os 12 espias olharam para o tamanho dos problemas, ou seja, os gigantes. Calebe e Josué olharam para o tamanho de Deus. E no seu deserto hoje, para onde você está olhando? Que nós venhamos refletir sobre isso.
Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, perdoa as nossas murmurações. Muitas vezes reclamamos do que temos hoje e esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Tira do nosso coração o espírito de inveja e o medo dos gigantes. Dá-nos a fé de Caleb e Josué para crermos que se o Senhor prometeu, o Senhor é poderoso para cumprir. Eu oro em o nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado por caminhar conosco no caminho cronológico. Se este episódio falou ao seu coração, não esqueça de compartilhá-lo com um amigo que também precisa ouvir a voz de Deus. E eu te espero no nosso próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima!